Boa noite, irmãos, amigos da IBRBV. Queremos dar a nossa saudação a cada um de vocês. Obrigado por estar conosco nesta noite, para juntamente conosco louvarmos
e engrandecermos ao nosso Deus. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia para lermos apenas um verso no livro de Lucas, no capítulo 10. Vamos ler o verso 20. Lucas, capítulo 10 e o verso 20. Um texto muito conhecido, mas que nos chama a atenção duas partes neste versículo. Abriu sua Bíblia? Lucas, capítulo 10, o verso 20, diz assim: Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Esta palavra me chamou a atenção, alegrai-vos. Alegrai-vos porque o seu nome está escrito no céu, está arrolado no céu. Não se alegre pelo que você tem. A sua visão não pode ser local, só onde você enxerga. A nossa alegria, irmãos, não está no que acontece hoje. A alegria do crente está no que virá. A alegria do crente está na certeza da sua salvação, de que o seu nome está arrolado no céu e que nós teremos a eternidade com o Senhor. Alegrai-vos, diz o Senhor Jesus para nós. Nós estejamos atentos ao que Deus está fazendo, as coisas que Ele proporciona para nós. A nossa alegria não deve ser momentânea. Não é porque eu estou sendo abençoado, não é porque eu tenho isso. Não, isso é passageiro, irmãos. Tudo nessa terra vai passar. Não se apegue às coisas do mundo. Não se apegue, como falamos outras vezes, não acumule tesouros aqui. A sua visão, o seu acúmulo de tesouros deve ser no céu, porque lá é a sua morada final. Alegrai-vos, porque o vosso nome está arrolado nos céus. Alegrai-vos. E esse é o tema que eu quero trazer para nós hoje à noite, alegria. Porque o apóstolo Paulo, na sua carta de Filipenses, que estamos estudando, se fôssemos resumir o livro de Filipenses em uma palavra, é alegrai-vos, regozijai-vos, seja feliz. Que esta noite a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração e você realmente coloque para fora essa alegria da salvação, a alegria de ter Cristo, a alegria de poder viver para o Senhor, a alegria de poder ir para o céu e ter a vida eterna para sempre com o nosso Senhor. Tenha a mais preciosa paz. A alegria traz paz, traz consolo, porque o Senhor está conosco. Que esta noite realmente o nome de Jesus seja glorificado na tua vida. Que Deus seja glorificado com a nossa alegria pelo que o Senhor é em nós, o que Ele faz em nós, o que Ele faz por nós a cada dia. Deus o abençoe nesta noite, meu irmão. Que este culto realmente louve ao Senhor, glorifique ao nosso Deus com as nossas vidas, com as nossas vozes e que essa palavra venha ao encontro da vida de cada um. Vamos orar. Obrigado, Pai, pela alegria da salvação. Obrigado pelo Teu amor por nós. Obrigado porque o Senhor nos direciona e, como nós lemos aqui, possamos estar alegres porque o nosso nome está arrolado no céu. Obrigado porque a nossa visão não deve ser periférica, não deve ser uma coisa local, mas a nossa visão cristã, a nossa visão espiritual deve ir além, ao céu, ao Senhor, fazer a Tua vontade, acumular tesouros junto ao Senhor, para que possamos receber a boa palavra, muito bem, servo bom e fiel. Que possamos ser fiéis ao Senhor na nossa alegria também. Louvamos ao Senhor. Direciona-nos nesta noite, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Quando
Vamos orar. Senhor Jesus, queremos agradecer ao Senhor, ó Deus, por tudo que tens feito, ó Pai, em nosso favor. Queremos agradecer pela proteção, pelos livramentos, por nos conservares, ó Pai, com saúde e desfrutando da Tua paz. Agradecemos por suprir todas as nossas necessidades e pedimos nessa hora, ó Deus, em favor de todos os irmãos, ó Pai, da Igreja Batista Regular de Boa Vista. Peço, ó Pai, que o Senhor visite a cada um, ó Deus, na sua necessidade, trazendo, ó Pai, o alívio àquele que está passando por algum processo de doença ou alguma situação difícil. Peço ao Senhor, ó Deus, pela vida financeira dos teus filhos, que o Senhor continue, ó Deus, provendo o mantimento, ó Pai, e o suprimento diário, ó Deus. Continua, ó Deus, pedindo a Ti por proteção, ó Deus, para todos nós, que o Senhor livre, ó Deus, o Teu povo, ó Deus, desse flagelo, ó Pai, dessa enfermidade, ó Deus, que atinge a humanidade. Que o Senhor nos guarde, ó Pai, que o Senhor nos fortaleça fisicamente e também espiritualmente, ó Deus, que nós continuemos, ó Pai, gozando da paz de Cristo, ó Pai, e mantendo, ó Pai, a comunhão com os irmãos. Nos abençoa, ó Pai, nesse tempo, ó Deus, de recolhimento, Senhor, nos dando direção. E abençoa, mais uma vez eu te peço, a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Debaixo da ira, só tu morreste para me salvar. Das trevas se desceste, se fez pecado para me resgatar.
Debaixo da ira, só tu morreste para me salvar. Das trevas me desceste, se fez pecado para me resgatar. Debaixo da ira, só tu morreste para me salvar. Das trevas me desceste, se fez pecado para me resgatar. Debaixo da ira, só tu morreste para me salvar. Oh, impressionante, infinito, santo amor de Deus. Oh, do trono para a cruz, o teu amor se encaminhou. Compreender, obedecer, soberano amor se é. Oh, impressionante, infinito, santo amor de Deus. Voltamos após louvarmos ao Senhor com esses lindos cânticos e hinos que foram entoados hoje à noite, e queremos agora convidá-lo mais uma vez a abrir a sua Bíblia no livro que estamos estudando nesses últimos meses, últimas semanas, que é o livro de Filipenses. Abra sua Bíblia, por favor, em Filipenses, capítulo 3. Filipenses capítulo 3, nós vamos ler apenas um versículo, o versículo 1 somente. Mas para os irmãos se situarem, nós estamos estudando, como já falamos, o livro de Filipenses nesses últimos meses, de fevereiro para cá. E os irmãos são lembrados que o apóstolo Paulo estava preso em Roma. A igreja de Filipenses então soube das dificuldades até financeiras que o apóstolo Paulo estava tendo lá na prisão, talvez necessidades básicas. Então a igreja se juntou, pegou uma quantidade de dinheiro, um bom valor, e chamou um dos irmãos da igreja, um irmão chamado Epafrodito, como falamos semana passada. E esse irmão então foi enviado com esse dinheiro para Paulo, e também o Epafrodito era uma oferta da igreja para servir a Paulo. Epafrodito ia ser uma espécie de um mordomo, estar à disposição, suprir todas as necessidades que Paulo se apresentassem para ele. E o Epafrodito então seria alguém para ajudá-lo. E como nós já estudamos, não é? Epafrodito então adoeceu e depois ele teve que retornar, levando esta carta de Filipenses, de Paulo, lá da cidade de Roma, para a igreja de Filipos. Os irmãos então estão lembrados também que o tempo que Epafrodito ficou lá com Paulo deve ter contado como estava a igreja, das dificuldades que a igreja estava tendo, até mesmo de pessoas trazendo falsas doutrinas, trazendo para a igreja. E o problema é que estava havendo conflitos dentro da igreja e também conflitos com as pessoas fora da igreja. Havia até perseguição de fora aos irmãos da igreja. Então a igreja estava cheia de problemas. E esta carta, então, Paulo vai tratando de um por um. Por exemplo, no capítulo no capítulo 1, o apóstolo Paulo mostrou a supremacia de Jesus Cristo.
O versículo 21 diz: portanto, para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Então, no capítulo 1, Paulo mostra da alegria de Cristo é tudo para mim. Cristo, Ele é o primeiro lugar na minha vida, tudo deve ser voltado para o Senhor. As nossas dificuldades devem ser resolvidas no Senhor. O problema do testemunho deve ser resolvido dentro da igreja, não levar para outros locais, não deixar que as pessoas de fora interfiram, até mesmo com perseguições ou com falsas doutrinas no âmbito da igreja. No capítulo 2, Paulo mostra a primazia. Cristo deve ter o primeiro lugar. Ele diz: não, desenvolver a vossa salvação no Senhor, faça tudo com alegria. E o apóstolo Paulo sempre vem trazendo essa palavra, alegria, de fazer tudo conforme Deus manda, tendo o Senhor Jesus Cristo como exemplo, fazer tudo como Ele fez, como Ele deixou a sua glória e se doou por nós. Nós também devemos nos doar uns pelos outros, ser bênção para as pessoas. Versículo 4 do capítulo 2 diz: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. Então, compartilhar, ser bênção uns para os outros. A partir do capítulo 3, então, o apóstolo Paulo ele começa a entrar realmente nas dificuldades que estavam havendo naquela cidade. Agora, no capítulo 3, Paulo volta a sua atenção para a questão da verdade. Nós falamos que estavam introduzindo doutrinas falsas na igreja. E o apóstolo Paulo aqui vem falar, no capítulo ele vai começar a tratar sobre isso. Dos falsos mestres que estavam aparecendo, pessoas que se diziam boas, prestativas, mas trazendo ensinamentos diabólicos até, contra as verdades que Paulo havia ensinado. E olha, irmãos, esse texto de Paulo no capítulo 3 é um texto atual para nós também hoje. As igrejas estão sendo atacadas com falsas doutrinas, doutrinas humanistas que louvam mais ao homem do que Deus. Nós vemos um texto atual, podemos até dizer um texto oportuno para agora, e podemos até dizer um texto urgente para ser tratado na igreja. Falsas doutrinas estão assolando as igrejas e pessoas estão se deixando levar por isso. Em nossos dias, a verdade de Deus tem sido atacada, tanto dentro da igreja como fora da igreja. Nós temos experimentado isso nas últimas semanas, não é? De não podermos nos reunir por conta de uma doença, mas isso aí já está virando um problema político até, um problema econômico, e isso tem afetado a comunhão da igreja. Vamos estar tratando isso mais à frente. O Evangelho está sendo, em muitas igrejas, centralizado no homem e não na consumada e bendita obra de Deus. Você vê isso muito em músicas, não é? Tu vai ter a tua vitória, as pessoas que te humilharam vão ser humilhadas, tu vai saltar muralhas, e eu vou fazer isso, e Deus vai abrir o mar para mim, e tal, só vitória para o homem. E o Evangelho verdadeiro, a doutrina de Cristo tem sido esquecida muitas vezes com isso. Então, o que queremos focar hoje, irmãos, é a alegria do Senhor. No versículo 1, se você olhar, voltando aí no versículo 1 do capítulo 3, vamos nos basear apenas nesse versículo, tá bom? Então, capítulo 3, o verso 1 diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. A Bíblia, uma outra versão diz assim: haja o que houver, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Haja o que houver, alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dizer-lhes isto,
e é bom para vocês ouvir muitas vezes a mesma coisa. Então, esses 2 versículos nós vamos dividir em 2 partes. A primeira parte é a parte A. Então, vamos mostrar aqui que a alegria do cristão, ela é centralizada em Cristo. Não nas circunstâncias, não nas coisas, mas a alegria do cristão é centralizada em Cristo. O versículo 1 diz: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Haja o que houver, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Esta ordem de Paulo em alegrai-vos no Senhor é uma ordem contínua. Sempre estejam alegres. Ela age como uma ponte que liga o que ele já ensinou. Lembra? Nós falamos sobre a supremacia também de Jesus, agora com que ele vai tratar no capítulo 3. Vamos estudar isso mais à frente. Então, estejam alegres. Apesar do que vocês estão passando, estejam alegres. As dificuldades que estão acontecendo com vocês, estejam alegres. Irmãos, nós aprendemos que Jesus ele foi glorificado como Deus. Nós estudamos isso. Os irmãos devem estar lembrados, os que acompanham os nossos cultos de quarta-feira, estudo de doutrina. Nós estudamos a Cristologia algumas semanas atrás e vimos Jesus como Deus, a divindade de Cristo. Então nós vemos que Jesus foi glorificado como Deus, como Salvador, como nosso exemplo, como nosso Senhor. Portanto, devemos nos alegrar no Senhor. Devemos nos regozijar nele. Ele deve ser o nosso prazer. Ele é a nossa maior possessão. Irmãos, Cristo é a nossa maior intensa ambição. O maior desejo da tua vida, meu irmão, é conhecer a Cristo. Deve ser conhecer a Cristo. A prioridade da tua vida é crescer em Cristo, é desenvolver a tua salvação, é ser um servo do Senhor. Essa deve ser a tua alegria, a tua maior ambição. Depois de falar sobre os relacionamentos que ele falou no capítulo 2, e antes de introduzir o novo texto, que é combater as verdades que estavam sendo atacadas na igreja, Paulo reafirma para a igreja o tema central da sua carta: alegrai-vos. Alegrai-vos, alegria, regozijo. Alegria cristã, meus irmãos, não é ausência de problemas. Alegria cristã não está relacionada às circunstâncias favoráveis. A alegria cristã está centralizada não em coisas ou situações. A nossa alegria deve estar centralizada em Cristo. Ele é a nossa alegria. Nossa alegria, ela é cristocêntrica, voltada para o Senhor. Paulo diz: alegrai-vos no Senhor. Essa verdadeira alegria, ela nos capacita a vencer as ondas revoltas e circunstanciais que nos acontecem no dia a dia do cristão. Porque essa alegria vem de um consistente relacionamento com o Senhor, de uma vida diária, de uma entrega ao Senhor, de uma vida devocional, de aprender coisas novas na Bíblia, de aprender detalhes pequenos. Alegrai-vos. Alegrai-vos. Mais uma vez a palavra alegria aparece nessa epístola. Alegria, já falamos que é a palavra-chave. Se fôssemos resumir a epístola de Filipenses, é alegria, regozijo. No capítulo 2, abra a sua Bíblia, voltando aí no capítulo 2, versículos 17 e 18, quando Paulo fala do desenvolvimento da salvação, ele mostra alegria. Olha aí versículo 17, capítulo 2, versículo 17 diz: entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, o que diz aí? Alegro-me, e com todos vós me congratulo. Versículo 18, antes vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. É o que Paulo
está expressando para nós, irmãos, seja uma pessoa alegre, não ranzinza, não reclamona, não buscando o erro das pessoas, mas ajudando as pessoas a crescerem, ajudando as pessoas a se firmarem mais no Senhor. Mas vem uma pergunta para nós. Há motivos para estarmos alegres olhando ao nosso redor? Alegria? Não, na visão humana, claro que não. Temos doenças, não é? Este tempo de reclusão em casa, tantas mortes acontecendo, não podemos ver as pessoas amadas, não podemos visitar uns aos outros, não podemos vir à igreja. Como está sendo difícil esses dias de não poder ver, olhar nos olhos dos irmãos, demonstrar a alegria de estar vendo vocês. Tantas notícias, problemas de políticas aí que está acontecendo, etc, etc. Irmãos, realmente, se formos olhar ao nosso redor, sempre vai trazer tristeza, vai trazer desânimo, mas isso não deve controlar a nossa vida. Não deve controlar as nossas emoções, porque a nossa alegria é centralizada em Cristo. Neste versículo, no capítulo 1, a primeira parte, Paulo está dizendo: alegrai-vos no Senhor. E no Senhor temos motivos de nos alegrarmos, porque o Senhor, Ele é glorificado na nossa alegria. Você entendeu o que eu falei? Ele é a nossa alegria. Então, quando nós estamos alegres, o Senhor é glorificado, porque estamos nos alegrando nele. Eu lembro, estava estudando isso, eu lembrei de um cântico: a alegria do Senhor a nossa força é. Os irmãos lembram desse cântico? Muito antigo, né? Era mais ou menos assim: alegria do Senhor a nossa força é. Alegria do Senhor a nossa força é. Alegria no Senhor a nossa força é. Alegria sem medida Ele dá. Se tu tens alegria, poderás cantar. Se tu tens alegria, poderás sorrir. Se tu tens alegrias, poderás louvar. Alegria sem medida Ele dá. Que cântico maravilhoso! O Senhor é a força da nossa alegria. Mas você pode até perguntar: pastor, ninguém me havia ensinado isso. Que Deus, Ele é glorificado na minha ou na nossa alegria? Sim, meu irmão. Essa é uma descoberta maravilhosa para nós hoje à noite. Precisamos buscar alegria em Deus, se nós realmente queremos glorificá-lo. Quando estamos alegres no Senhor, Ele está sendo glorificado. A alegria não é uma mera opção ao lado da adoração. Irmãos, a alegria é um componente essencial na adoração, importantíssimo. Demonstra a tua gratidão a Deus pela salvação, pelas bênçãos, pelo cuidado, pelo direcionamento, pela forma que Ele guarda você, a sua vida, a sua família. A alegria vem do Senhor e isso nos faz glorificar a Ele pelo que Ele tem feito em nós e através de nós. Queremos trazer aos irmãos apenas alguns motivos, 8 motivos de nos alegrarmos no Senhor. Hoje. Você pode até anotar isso, né? O motivo de me alegrar no Senhor. E vou dar uma referência para cada um, você pode anotar e depois reler e estudar esta forma de adorar o Senhor com alegria. Por exemplo, um dos motivos de nos alegrarmos no Senhor é que a alegria, nós temos a alegria da presença do Senhor. Salmo 16, verso 11 diz: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpétuas.
Então, estarmos na presença do Senhor, louvando, adorando, lendo a sua Bíblia, isso traz regozijo à nossa vida. Um outro motivo de estarmos alegres no Senhor é sabermos que temos a salvação. O crente é alegre porque ele tem a salvação. O Salmo 52, a parte A do versículo 12 diz: restitui-me a alegria da tua salvação. Restitui-me a alegria. Voltar ao primeiro amor. Voltar à alegria da salvação, de saber que Cristo morreu na cruz por mim. Saber que eu sou um salvo em Cristo Jesus. Isaías capítulo 12, versículos 12 e 3 diz: eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Lucas 19, 6 é a história de Zaqueu, que subiu na árvore para ver Jesus. Jesus chegou e disse: Zaqueu, desce, porque me convém estar na tua casa. Aí versículo 6 diz: ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Receber a Cristo com alegria. Lucas capítulo 15, verso 5 e verso 7 diz: achando-o, põe-na sobre o ombro, cheio de júbilo. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Outro motivo de alegria da salvação, irmãos, é o crente saber que a sua alegria é que você faz parte da videira e você pode dar frutos. Você está ligado ao Senhor. Capítulo 15 de João, a parte A diz: eu sou a videira, vós os ramos, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Versículo 11 diz: tenho-vos dito estas coisas para que, Jesus falando, que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Alegria de fazer parte da videira, de estar ligado ao Senhor e ainda mais dar frutos para o Senhor. O quarto motivo de alegria do crente é a alegria da palavra do Senhor estar em nosso coração. Jeremias 15:16 diz: achadas as tuas palavras, logo a comi. A tua palavra me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. A palavra do Senhor está conosco, irmãos. Temos acesso a ela. Um momento como isso. Quantos países não têm acesso à palavra de Deus e você tem isso fácil na sua mão? O quinto motivo da alegria do crente, podemos ver que é a alegria da oração respondida. O Senhor ouve a nossa oração. Ele responde a nossa oração. Diz João 16:24: até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Está aí, meu irmão. Isso traz alegria ao coração, saber que Jesus ouve. O Senhor ouve a nossa oração e responde dentro da sua vontade, é claro. O sexto motivo é que a alegria de ver Cristo ressurreto, de ter certeza de que Ele é o nosso Salvador, que Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. E nós também um dia iremos ressuscitar como Ele ressuscitou. Ele é o nosso exemplo maior. João capítulo 16, verso 20, diz assim: em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes,
mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada, mas depois do nascimento do menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora, vós tendes tristezas, mas outra vez vos digo, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. João 20, verso 20 diz, e dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos de verem o Senhor. Salmo 118 e 24 diz, este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Este é o dia de nos alegrarmos. Regozijai-vos, ó crentes, no Senhor. A alegria do sofrimento, mais um motivo que a alegria de sofrer pelos interesses do Senhor ali, viu? Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Regozijai-vos. Atos 5,41, e eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome doce, nome precioso, o nome de Jesus. O último e oitavo motivo da alegria do cristão no Senhor é a alegria de estarmos com o Senhor em seu reino. Mateus 25 e o verso 23 diz, disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra, aonde? No gozo do teu Senhor. Oh, que palavra boa do Senhor para nós, irmãos. 1 Pedro capítulo 1 e o 8 diz, a quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Tenha prazer, irmãos, no Senhor a cada dia. Então, essa primeira parte, o apóstolo Paulo diz, irmãos, alegrai-vos no Senhor. A segunda parte do versículo, nós vamos aprender que aqui que a repetição é um processo poderoso, um recurso pedagógico que nos ajuda a aprender com maior facilidade. Então, a segunda parte do versículo 1 de 1 Pedro diz, a mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Outra versão diz, nunca me canso de dizer-lhes isto, e é bom para vocês ouvirem muitas vezes a mesma coisa. Sabe por que é importante, irmãos? Porque a repetição da verdade se fixa em nós. O conhecer a verdade nos ajuda a não ser enganados pela mentira. Conhecer a verdade impede que a mentira encontre lugar em nós, que o engano, que a falsidade, nós sejamos sábios em definir o que é certo e o que é errado. Paulo, irmãos, ele não está trazendo algo novo no seu ensino, mas ele está reafirmando as mesmas verdades que ele vem ensinando ao longo da sua vida, ao longo das igrejas que ele vinha ensinando. Ele diz que isso não lhe desagrada, isso não traz pesar para ele. Sabe por quê? Porque ele sabe da necessidade da igreja
sempre ouvir as verdades fundamentais do Evangelho. Sempre deve estar recebendo a palavra verdadeira. Verdadeira. O apóstolo Paulo, ele também sabe que isso vai produzir segurança para a igreja. A repetição vai ajudar a igreja, a nós também como igreja, a fixar a verdade no nosso coração. Não devemos correr atrás de novidades. Devemos nos firmar cada vez mais no antigo evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade deve ser o nosso pão diário. Paulo está usando uma técnica de aprendizado muito usado na pedagogia, que é a repetição. A repetição de palavras, ela funciona para enfatizar uma ideia. A repetição de palavras, ela traz luz a uma verdade que se quer reforçar. Por isso que o apóstolo Paulo, nós vemos ele sempre repetindo a palavra alegrai-vos, regozijai-vos, sejam felizes. Sempre está repetindo isso. Esta é uma das razões do porquê devemos sempre ler a Bíblia. Ela vai nos ajudar. Quanto mais lemos, mais aprendemos e mais ela fica fixa em nossas mentes. Eu ouvi certa vez uma pesquisa de pessoas que trabalham em bancos, pelo fato de elas trabalharem muito com cédulas verdadeiras. No dia em que ela pega uma cédula falsa, ela sabe que é falsa pela textura dela. Portanto, ela pegar em notas verdadeiras, no dia que pega uma falsa, ela reconhece. Isso aqui não é igual às outras, isso aqui é diferente. É a mesma coisa com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quando nós estamos vivendo isso a cada dia, aprendendo, lendo na Bíblia, esse recurso está se fixando em nossa mente. No dia que ouvirmos algo que vai contra o Senhor, opa, peraí, esse pensamento está em desacordo com este versículo. Então, isso não é de Deus, isso não está de acordo com a palavra, peraí. Há muitas revelações, muitas profecias. Deus pode usar profecias hoje, sim, mas desde que elas estejam em conformidade com a palavra do Senhor. Ela não pode vir contra a salvação é pela graça. Mas se eu trabalhar, vai garantir a minha... Não. Salvação não é por obras, para que ninguém se glorie. Firmar na verdade. Consequentemente, irmãos, o apóstolo Paulo ele não se aborrece, ele não se incomoda de incentivar os filipenses a regozijar-se. Eu quero trazer isso para a nossa igreja também hoje. Alegrem-se no Senhor a cada dia. Regozije-se no Senhor. Seria uma garantia para a conduta deles, porque eles tomariam a atitude correta. Conhecendo a verdade, eles vão tomar decisões certas. A preocupação de Paulo era que os filipenses não caíssem nas armadilhas preparadas por aqueles que estavam dentro da igreja e apoiavam heresias. Por isso o apóstolo Paulo disse que seus conselhos são segurança. Segurança. Irmãos, para nós terminarmos aqui, apesar de toda a maldade que nos cerca, e mesmo diante dos eventos que aparecem e até parecem colocar o curso da história de cabeça para baixo, mudando tudo que está ao nosso redor e deixando o mundo assustado, meu irmão, nós cristãos temos todos os motivos para nos alegrar, pois temos à frente a eternidade e o encontro com o nosso Senhor ressuscitado. Alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez digo, alegrai-vos. Regozijai-vos, sim, ó crente, o Senhor não tardará. Eu quero concluir com o versículo de Lucas, capítulo 10, verso 20, que lemos no início. Alegrai-vos
não porque os espíritos se submetem, mas alegrai-vos porque o vosso nome está arrolado nos céus. Que esta palavra realmente traga alegria no teu coração. Que você essa semana seja uma semana diferente, transmita amor para as pessoas, alegria, não cara fechada, tantos problemas, falta disso, falta daquilo. Não, isso aqui é passageiro, isso aqui vai se acabar. Regozijem-se, porque o teu nome está escrito no livro da vida. E o Senhor aplica essa palavra no teu coração e traga essa alegria a você a cada dia, de ser uma bênção nas mãos do Senhor com a tua alegria. Transmitir boas coisas para as pessoas, ser verdadeiro com as pessoas. Amém, meu irmão? Vamos orar. Louvamos, exaltamos e agradecemos ao Senhor pelo teu tão grande amor por nós. Obrigado por essa alegria renovável dentro de nós, que se renova a cada manhã junto com a tua misericórdia, ó Deus. Que a cada dia possamos estar vivendo esta verdade da alegria da salvação, alegria que o Senhor responde à oração, alegria de termos a Tua palavra, de ela ser o nosso guia. Obrigado pelo Espírito Santo que habita em nós, nos convence do nosso pecado e nos faz restaurar nossa comunhão com o Senhor. Louvado, exaltado, glorificado seja o Teu nome por essa convicção que o Senhor nos dá a cada dia. Que a Tua palavra, ó Deus, encontre lugar no coração de cada um dos Teus filhos e traga alegria, a alegria da salvação, o regozijo da Tua presença conosco. Louvamos ao Senhor pelo Teu tão grande amor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te dê uma semana abençoada debaixo da sua graça. Amém. Hino número 179 do cantor cristão, Fim do Culto. Teu culto